Dic nobis Maria, qui dividiste in via. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, podemos sentar. Nesse domingo da ressurreição de nosso Senhor, a Igreja traz para nós um grande júbilo, uma grande alegria, para que nós, olhando para Cristo ressuscitado, possamos ter de fato a esperança da salvação. Porque hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Portanto, nós devemos nos alegrar e devemos também exultar nesse dia. Porque hoje é o dia que o Senhor fez para nós, para a nossa salvação. Então, que hoje nós olhemos para Cristo, para a ressurreição de nosso Senhor, nós possamos ter esperança. Porque Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele sofreu, Ele morreu por nós. Nós vimos isso, nós sentimos isso ao longo dessa Semana Santa, com as cerimônias, com as orações, com as nossas meditações. Mas hoje, nesse domingo, nós vemos que de fato há esperança. Porque Cristo morreu, Cristo sofreu, mas Ele ressuscitou. Mostrando para nós que a nossa vida tem sentido nas nossas orações, que tem sentido participar da Santa Missa, que tem sentido evitar o pecado, que tem sentido buscar Deus. Porque Deus se fez próximo de nós. Deus quis nos salvar. Deus morreu por nós, mas Ele ressuscitou para mostrar que há salvação, para mostrar que Ele é o vencedor da morte. Como diz a sequência da Páscoa, que nós escutamos o canto, que nós acompanhamos a tradução, a morte e a vida travaram um duelo, enquanto o Senhor da vida ressurgia glorioso, vencedor, triunfador da morte e do pecado. Então que nós hoje possamos ter a esperança que vem de Cristo. O introito da missa que o coro cantou durante as orações ao pé do altar, diz exatamente isso: Resurrexit et aduc sum tecum. Eu ressuscitei e ainda estou convosco. Cristo não nos abandonou. Cristo morreu por nós para nos alcançar a salvação, mas Ele está conosco porque Ele está ressuscitado, Ele está vivo. O seu sepulcro está vazio. O sepulcro de todos os outros homens descansam os restos mortais. Mas o sepulcro de Cristo está vazio, porque Ele não está lá. Ele ressuscitou para nos dar a vida nova, para nos dar a esperança do céu, para nos alcançar a salvação, para mostrar que vale a pena nós morrermos também com Cristo. Como diz São Paulo na Epístola, nós devemos ser sepultados, devemos morrer com Cristo, morrer para o pecado, morrer para aquilo que nos afasta de Deus, fazer morrer o homem velho, para que a vida nova possa ser dada, para que nós não vivamos mais com o fermento da maldade, o fermento da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então que hoje nosso coração possa se alegrar na ressurreição de nosso Senhor. E para que a gente possa imaginar um pouco o cenário da ressurreição, olhando dois personagens de modo especial da ressurreição de nosso Senhor, possamos aplicar depois para a nossa vida espiritual. Olhemos duas testemunhas da ressurreição de Jesus. Duas testemunhas que presenciaram que de fato Cristo havia ressuscitado. Uma testemunha passou a procurar o Senhor com maior entusiasmo. E a outra testemunha preferiu se afastar de Deus. Nós olhamos durante a sequência que nós escutamos o canto antes do Evangelho, nós como que perguntamos para Maria Madalena: diz para nós, ó Maria, o que fostes, o que vistes no seu caminho em direção ao sepulcro? E ela vai dar o seu testemunho. Eu vi 2 anjos que me disseram, que mostraram o sepulcro vazio. Maria Madalena é a primeira testemunha, aquela que foi com as outras mulheres procurar o corpo de Jesus para embalsamá-lo.
depois de ter passado já o domingo, o sábado, no domingo de madrugada, foram lá para poder embalsamar o corpo de Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição, porque houve um tremor de terra, aquela rocha que era imensa, que cobria a entrada do sepulcro, que precisava de vários homens para ser removida, ela se moveu sozinha, e lá as mulheres encontraram o túmulo vazio. E Maria Madalena, depois buscando o Senhor, mesmo os anjos tendo dito que ele tinha ressuscitado, ela ficou ali para procurar o Senhor, e Jesus apareceu para Maria, recompensando a sua busca. E ela foi testemunha de Cristo ressuscitado, testemunha da ressurreição de nosso Senhor, e alcançou o céu. Santa Maria Madalena. Mas nós olhamos, houveram outras testemunhas da ressurreição de nosso Senhor. Nós sabemos que depois que Cristo morreu, os discípulos sepultaram Jesus às pressas, não é? Porque tinham que sepultar antes do sol se pôr na sexta-feira santa, porque o sábado o judeu não podia trabalhar, e aquele sábado de modo especial era um sábado festivo, então eles foram sepultar Jesus com pressa na sexta-feira. E os fariseus foram até Pilatos e disseram assim: olha, esse Jesus, ele disse que ele iria ressuscitar, depois do terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, para poder os discípulos não irem lá de noite e roubar o corpo de Jesus e falar: olha, ele ressuscitou, não está mais lá, manda um pouco de soldados, uma guarnição de soldados para lá vigiar o sepulcro, para que os discípulos não roubem o corpo de Jesus. Pilatos, um tanto cético, mandou os soldados irem lá guardar, vigiar um morto. Os soldados foram. E durante aquela vigília, eles também, não acreditando no que estavam fazendo, nós estamos aqui para poder vigiar alguém que morreu, eles dormiram. E durante o seu sono, na madrugada de domingo, houve o tremor de terra, eles veem a rocha saindo, a rocha se movendo sozinha, uma grande luz naquele momento, e a ressurreição de nosso Senhor. Mas o que eles fizeram? O que essas testemunhas fizeram? Onde estão essas testemunhas no Evangelho? Santo Agostinho traz para nós a tradição do que eles fizeram. Santo Agostinho diz que eles fugiram dali do sepulcro, ficaram com medo, apesar de testemunharem esse grande milagre da ressurreição de Jesus, foram até os fariseus, até os sacerdotes, os judeus, e disseram: olha, aconteceu um tremor de terra, a rocha se moveu sozinha, houve uma grande luz, parecia que já era meio-dia, e o sepulcro estava vazio. De fato, aquele homem ressuscitou, aquele homem está vivo. O que os fariseus fizeram? Eles fizeram a mesma coisa que fizeram com Judas, ofereceram dinheiro. Santo Agostinho conta isso. Os fariseus ofereceram dinheiro, ofereceram propina para aqueles soldados, dizendo: olha, não conta isso não testemunhe o que vocês viram. Vamos fazer o seguinte: vocês vão dizer que aconteceu isso aqui, olha o dinheiro aqui, só pegar o dinheiro. Vocês vão dizer que Jesus estava lá, estava morto, vocês acabaram dormindo, e durante o sono de vocês, quando vocês estavam dormindo, os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Vocês vão dizer isso, vocês vão ser testemunhas disso. E aqueles soldados olharam para a verdade do que eles viram, aquele grande milagre, olharam para aquelas moedas brilhando para eles, pegaram as moedas e começaram a contar esse falso testemunho. Foram falsas testemunhas da ressurreição de nosso Senhor. Eles viram o milagre, eles viram o tremor de terra, viram a pedra se mexendo, viram a luz, mas fugiram. Voltaram para o pecado, agarraram aquelas moedas, caíram na mesma tentação de Judas. Foram falsas testemunhas.
E Santo Agostinho faz uma chacota com eles. Olha assim, olha, vem cá, vamos ver como é essa história aqui. Vocês disseram que vocês estavam dormindo, né? Tá, estavam dormindo. E enquanto vocês estavam dormindo, vocês testemunharam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. É isso? É isso. Tá, agora vocês me explicam. Se vocês estavam dormindo, como é que vocês viram os discípulos roubando o corpo? Mentira tem perna curta, não é? Eles entraram em contradição. Como é que eles vão? Vocês estavam dormindo, como é que eles viram? Como eles são testemunhas de um fato que eles não viram? Santo Agostinho então fala: boas testemunhas vocês são, não é? Dorminhocos. Vamos tomar cuidado, amados irmãos, para não sermos pegos também numa mentira. Nós fomos testemunhas durante essa Semana Santa, hoje, nesse domingo. Nós somos testemunhas da morte de Jesus, o seu sofrimento. Nós sentimos isso durante essa semana, sentimos a tristeza da igreja, sentimos o luto, sentimos a dor, mas nós somos também testemunhas da ressurreição de nosso Senhor, testemunhas de Cristo ressuscitado, da luz da esperança que veio trazer para nós a salvação. Mas agora nós devemos continuar a nossa vida. E qual testemunho nós vamos dar? Será o testemunho de Maria Madalena, que vai buscar com mais alegria, com mais confiança, o bom Jesus, o céu? Ou vai ser o testemunho dos soldados, que preferiram o dinheiro à verdade, que voltaram para o seu pecado, que voltaram para a sua vida mesquinha e foram esquecidos pela história, esquecidos até mesmo no Evangelho? Qual será o nosso testemunho de Cristo? Que tipo de testemunhas nós seremos da ressurreição de nosso Senhor? Que nos alegrando hoje com essa grande vitória de Cristo, que nós possamos pensar nisso agora. A quaresma acabou, a penitência quaresmal, o tempo de penitência terminou. Quais os frutos que eu colhi? Eu vou continuar vivendo a minha vida de pecado, fazendo falso testemunho de Cristo? Ou eu vou mudar? Vou buscar mais o céu, vou buscar mais a oração, vou buscar viver com maior alegria e perfeição e ser verdadeira testemunha da ressurreição de nosso Senhor. Vamos colocar isso no nosso coração e pedir a Santa Maria Madalena, pedir a Cristo ressuscitado, que possa nos dar essa graça de verdadeiramente vivermos uma vida nova, testemunharmos a ressurreição de nosso Senhor, buscarmos melhorar, nos afastar dos pecados, dos nossos defeitos, para que assim a graça de Deus possa nos transformar, possa encher o nosso coração da verdadeira alegria, da vida nova de Cristo, e que um dia nós possamos alcançar a mesma graça que Maria Madalena teve, encontrar Jesus, nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu por mim, mas que ressuscitou, para nos dar a esperança, para nos dar a alegria, a vida nova da felicidade do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.